Fala galera, Gabriel Gaspar falando aqui, um prazer muito grande estar com vocês aqui, toda quinta-feira às 5 horas, um baita web seminário, um conteúdo fantástico para empresários contábeis que querem transformar a sua realidade. A gente está aqui porque todos os dias 2.000 empresas quebram no Brasil, a gente entende que o empresário precisa de ajuda e bons contadores são a solução. Então toda quinta-feira às 5 a gente traz para cá, ou grava, nesse caso é um web seminário gravado, um empresário contábil que está fazendo algo muito bem feito, que está implementando um projeto diferente para te inspirar, para te dar ideias, para que você também consiga transformar a sua realidade aí. Hoje a gente tem a honra e o grande privilégio de ter um empresário contábil diretamente de Curitiba, grande Eliandro, falando diretamente da Omega Price, vai compartilhar com vocês aí o que ele tem feito para ajudar os clientes com consultoria financeira. Se você estiver assistindo, tiver alguma pergunta para o Eliandro, você pode deixar aí no YouTube os comentários, que com o tempo a gente vai respondendo tudo e pode ter certeza que você vai ter resposta para todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Eliandro, obrigado pela presença aí mais uma vez, meu amigo. Um prazer estar falando com você. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade. Poxa vida, sempre é bom, né? Nós, contadores, temos esse espaço aí concedido pela Nivo para a gente poder discutir os temas atuais aí do universo contábil. E hoje tem uma missão aqui, né, de falar de um assunto que é a consultoria financeira. Estava comentando há pouco que, na verdade, a gente está aí finalizando uma série de 3 vídeos, esse é o terceiro vídeo. O primeiro a gente falou lá de BPO financeiro. Já aproveito e convido o pessoal aí, depois de assistir esse vídeo, vai lá no canal do Nivo e assista o vídeo, se você ainda não viu, sobre BPO financeiro, como começar a fazer o BPO financeiro. A gente gravou um segundo vídeo falando de contabilidade digital, outro tema aí que está em alta no assunto. E hoje, galera, a gente vai falar aí de consultoria financeira. Como começar a prestar consultoria financeira para pequenas e médias empresas. Gabriel, valeu mesmo pelo espaço, obrigado aí por nos ceder a audiência, né, para a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências, compartilhar um pouco das nossas dificuldades e das nossas conquistas aqui com os colegas contadores. Nada que isso, obrigado a você, sempre um prazer grande ter você aqui, você é de casa. E obrigado pela generosidade aí de compartilhar isso com outros empresários que nem você. Maravilha. Vamos lá? A bola está com você. Se quiser começar, vamos com tudo. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. A hora que compartilhar, você me avisa aí. Apareceu? Está aparecendo bem. Maravilha. Bem, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Eliandro Prado, para quem não me conhece, eu sou contador aqui de Curitiba, e eu tenho como missão ajudar contadores e empresários a se conectarem por meio da gestão financeira e da contabilidade. Se você que é contador, quer entender como eu posso te ajudar mais, acesse o nosso site, eliandroprado.com.br, entra no nosso Instagram, acompanha lá os nossos conteúdos. E eu estou aqui sempre para poder te ajudar. Então, no final do vídeo, aí, se você tiver alguma dúvida, né? Hoje, como a gente está fazendo um vídeo que não é ao vivo, entra lá nos comentários, deixa suas dúvidas, que assim que possível eu vou poder respondê-las. Maravilha? Eu sou contador, eu sou consultor de negócios, sou mentor de alguns escritórios contábeis também que me procuram, né? Para a gente poder auxiliar nessa transformação aí da contabilidade tradicional para essa contabilidade mais digital. Palestrante, especialista em gestão financeira para pequenas e médias empresas e, como eu disse, hoje estou à frente aqui da Omega Price Contabilidade em Curitiba. Pessoal, hoje eu tenho um tema, né, muito pertinente aí, como começar a prestar consultoria financeira para pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas, como todos sabem, é a grande maioria das empresas no Brasil, então nós temos um universo imenso aí de possibilidades, a gente conseguir agregar mais nos nossos serviços. Por que a contabilidade e a gestão financeira são tão importantes? A gente vê muito comentário acerca disso, muitos colegas contadores comentam sobre a questão da contabilidade, sobre a questão da gestão financeira, e eu, alguns colegas até me chamam de catequista de gestão financeira, posso ser assim, se assim o pessoal realmente entender, porque realmente eu entendo que a gestão financeira é a forma com que nós, contadores, possamos nos aproximar mais dos empresários, possamos realmente agregar valor em nossos serviços e chegar a fazer aquela contabilidade que a gente tanto sonha, né? Passar a ser um contador de fato,
um cientista da riqueza e entregar valor ao empresário contábil através de informações que realmente ajudem esse empresário a tomar boas decisões na sua empresa. Eu acredito muito, sou um defensor da gestão financeira, foi isso que realmente, através da gestão financeira, eu consegui realmente me aproximar mais dos empresários e realmente a gente conseguiu agregar mais valor no nosso serviço e propiciou, então, a gente oferecer serviços de consultoria, dos quais a gente vai comentar aqui. Uma coisa bem interessante que a gente tem que observar, por qual motivo uma pessoa abre uma empresa? A gente observa que por dois motivos. Ou o empresário hoje, ele inicia um negócio por oportunidade, ou ele começa uma empresa por uma necessidade. É muito pertinente você entender esse perfil. Através desse perfil, você vai conseguir realmente enxergar quais as possibilidades de serviço que você vai oferecer para esse empresário. Imagine que nesse universo que a gente está falando aqui, de empresários que entram no negócio por oportunidade, a gente observa aí aquele empresário que ele já está mais preparado, ele já pesquisou o mercado, ele entende realmente qual é a demanda e aonde ele está empregando esse dinheiro, ele vai buscar informações realmente necessárias para fazer aquele investimento de forma a minimizar os riscos envolvidos naquela operação. Já aquele empresário que investe por necessidade, ele já é aquele empresário que começa um negócio, muitas vezes, a gente sabe que passamos por uma dificuldade econômica no nosso país, é aquele empresário que perdeu o emprego, é aquele empresário que sentiu uma necessidade de complementar sua renda e por isso ele teve que abrir um novo negócio e que muitas vezes ele não tem o domínio da gestão. Esse empresário não conhece de fato o que é ser um empreendedor. E aí nós, contadores, temos uma vasta possibilidade de negócios se a gente pensar somente nesses dois perfis. Aquele cliente que tem a questão da oportunidade é um empresário que a gente pode oferecer vários serviços, uma viabilidade econômica, um suporte com informações financeiras para ele tomar uma boa decisão naquele novo empreendimento que ele está empregando seus recursos. Já aquele empreendedor que está começando um negócio por necessidade, o contador pode ser mais proativo e ajudar esse empresário, essa pessoa que está abrindo esse negócio, a se transformar no empreendedor, a mostrar para ele quais são os caminhos que ele tem que trilhar a partir dali, e você sendo uma pessoa que vai dar total suporte, oferecendo serviços realmente que vão poder agregar valor para ele conseguir também dar continuidade naquele seu negócio. A gente observa que os números revelam aí ultimamente uma situação muito complexa. Em 3 anos, 341 mil empresas foram fechadas no Brasil, aponta o IBGE. A maioria das empresas fecha as portas após os 5 anos, diz o IBGE. Por 2 anos seguidos, o Brasil fecha mais empresas do que abre, aponta também o IBGE. Gente, as empresas estão fechando, os empresários estão falindo, 2.000 empresas fecham as portas todos os dias. Mais de 60% desses empresários não têm domínio, de fato, da gestão financeira da sua empresa. Ele não conhece seus números, ele não conhece, de fato, o que ele precisa fazer naquele negócio para conseguir ter prosperidade e conseguir ter continuidade naquele recurso que ele investiu. Quando pensamos em empresas, a gente tem que ir além de tudo isso. A gente não pode pensar num simples CNPJ. Nós temos que pensar que ali tem pessoas envolvidas, familiares, pessoas que investiram um pouco o recurso que eles tinham. Grande parte dessas pessoas são pessoas que estão ali investindo realmente por necessidade. Quer dizer, pegou aquele acerto lá da empresa, aquele pouco recurso que ele tinha e direcionou para aquele negócio. Ele não pode perder isso. Quer dizer, porque se ele falha uma empresa, é uma família toda que está perdendo um sonho de ser realizado. Ou até mesmo de suprir suas necessidades básicas. Nós, contadores, podemos impactar de forma muito proativa esses negócios e, por isso, eu acredito que bons contadores realmente são a solução para transformar essa realidade. Aqui, hoje, nós estamos falando com alguns contadores que talvez na sua carteira de cliente tenham lá 50 clientes, 100 clientes, 150 clientes. Multiplique isso por 5. Quantas famílias e quantas pessoas a gente pode impactar através das nossas ações? Pensando realmente nesses empresários que hoje estão empreendendo nos seus negócios por uma oportunidade, ou estão empreendendo por uma necessidade, identificando de fato qual é a expectativa, qual é realmente a necessidade que cada um tem e oferecendo serviços.
para que esse empresário possa realmente conseguir trilhar da melhor maneira possível, otimizar da melhor maneira possível os recursos que ele está realmente destinando para começar aquele negócio. Ser proativo, galera, que o sucesso realmente acontece. Ajudar empreendedores a prosperar em seus negócios. Essa é a minha missão enquanto contador, e você também, eu acredito muito. Hoje a gente tem aí um universo, a gente tem conversado com contadores pelo Brasil inteiro, e essa corrente do bem, realmente, de transformar, de ser mais proativo, de realmente atuar de forma mais presente nas empresas, está acontecendo, está pulsando cada vez mais no nosso universo contábil. Cada vez mais eu vejo empreendedores e contábeis, empresários contábeis e colegas contadores do Brasil inteiro defendendo realmente que a gente tem que atuar mais próximo do empresário. Então, é minha missão, acredito que é a missão de muita gente por aí, mas muitos ainda têm a dificuldade de enxergar. Como começar a prestar uma consultoria financeira para os meus clientes? Eliandro, a gente sabe que tem toda uma dificuldade, né? Eu, todo dia, aí, lidando, converso com vários colegas e também sou contador e também já passei por muita dificuldade aqui, quer dizer, obrigações o tempo todo surgindo, a necessidade, quer dizer, de você ter que ficar mais próximo ali da tua empresa, haja vista a demanda de trabalhos que nós temos, a demanda de obrigações, os riscos envolvidos numa operação, que é um escritório contábil. Então, a gente precisa realmente atuar, mas a gente precisa também pensar em chegar em outros caminhos que vão realmente nos ajudar a oferecer esses serviços, e é isso que eu quero te explicar. Como que eu consegui trilhar para oferecer serviços mais consultivos para o meu cliente? Essa experiência que eu quero dividir contigo. Eu sempre comento nas minhas palestras que aonde eu virei a chave, aonde realmente eu enxerguei que eu precisava atuar, que eu precisava parar de ficar pensando somente nas dificuldades, nos problemas, eu tinha que parar de ficar só pensando nos efeitos e tinha que enxergar realmente a causa, o que realmente atrapalhava e dificultava para que eu conseguisse prestar serviços que fizessem mais sentido para o meu cliente, que tivesse um valor agregado maior. Foi a partir disso, eu sempre tenho dito agora essa frase, eu parei de atacar o efeito e passei a atacar a causa. A causa é o meu cliente desorganizado, é o meu cliente que não entende nada de gestão financeira, é o meu cliente que não sabe conduzir um negócio, não sabe de fato ser um empresário. Ele pode ser muito bom tecnicamente, mas ele não conhece realmente os caminhos de ser um empresário, de ser um gestor, de lidar com pessoas, de conduzir a sua empresa nos vários quesitos, né, que envolve realmente uma gestão. E eu preciso, então, estar ali, ser essa fonte de apoio junto a ele. Não adianta eu só ficar reclamando que as informações não chegam na minha empresa contábil, que esse empresário ele realmente não conduz a empresa da melhor forma possível, isso atrapalha para que eu realize meu trabalho de forma coerente, que eu consiga realmente ter demonstrações contábeis que façam mais sentido. Eu passei, então, a atacar mais na causa. Atacar mais no sentido de ser proativo e ajudar meu cliente com gestão financeira. E, a partir disso, eu consegui receber as informações e gerar, então, demonstrações contábeis que condizam mais com a realidade daquele negócio. Agora, tudo isso, você que já viu outro webinar, você que já assistiu outras palestras, eu sempre gosto de comentar, o Gabriel também esses dias colocou essa escalada, isso faz muito sentido, porque é a partir daqui que eu vou te explicar como as coisas aconteceram. Até então, anos atrás, o nosso escritório ele estava muito pautado em serviços operacionais. Então, grande parte das nossas atividades eram basicamente oferecer os serviços básicos das rotinas contábeis, como folha de pagamento, a escrituração contábil e os serviços da área fiscal. Isso era algo muito comum, tomava muito tempo. Nós tínhamos uma empresa muito pequena ainda, então eu estava muito envolvido nessa rotina operacional, e eu enxerguei que isso também era algo que eu precisava melhorar. Um dos maiores recursos que nós temos hoje é o tempo. Quanto mais tempo eu tenho livre, mais condições eu vou ter, então, de oferecer novos serviços para o meu cliente. Quanto mais eu tinha a abertura de tempo, eu conseguia, então, agregar novos produtos, novos serviços da minha empresa e que agregassem mais valor. Eu entendi que eu tinha que subir uma montanha, de fato, e que isso não seria fácil, mas que isso teria que estar no meu foco a partir dali.
Foi então que a gente passou a investir em ferramentas que nos ajudassem a melhorar os nossos processos, ferramentas que nos ajudassem a criar processos e rotinas. A gente foi fazer todo um desenho realmente da nossa operação e entender como que eu conseguiria, então, libertar tempo, né? Sair dessa coisa mais operacional e evoluir para a área mais tática e mais estratégica da minha empresa. Foi então que a gente passou, então, a oferecer serviços como de BPO financeiro e depois chegando na consultoria financeira, que são serviços mais estratégicos para o meu cliente. Uma coisa que eu sempre comento, não é só você ter a melhor ferramenta, mas você também precisa ter o melhor processo. De fato, essa combinação é mágica para você conseguir fazer com que você saia da questão mais operacional do seu negócio e vá para níveis mais táticos e estratégicos na sua empresa contábil. Essa união realmente vai fazer com que você conduza a sua empresa da melhor forma possível. Nós temos uma máxima. Todo processo que precisa ser pensado para ser executado é um mau processo. É como você, quando aprende a dirigir, né? Nos primeiros momentos, você pensa em todas as ações que você vai fazer no momento de dirigir. Você vai pensar no volante, na troca de marcha, na aceleração do veículo. Com o tempo, as coisas vão fluindo de forma extremamente mais natural. Foi isso que a gente pensou. Eu precisava ter ferramentas que fossem simples de serem utilizadas, didáticas e que fossem realmente absorvidas pela minha equipe. As pessoas sempre me perguntam, Leandro, qual é o melhor software de gestão financeira? Qual é a melhor ferramenta que eu vou utilizar na minha empresa contábil? A melhor ferramenta é aquela que realmente vai trazer mais simplicidade para a sua empresa, vai fluir melhor os teus processos, vai te ajudar realmente, vai dar uma aderência maior na sua equipe. Você tem que pensar em vários pontos realmente de como que essa ferramenta vai te ajudar. É por isso que nós escolhemos, por exemplo, o Nibo como uma ferramenta de gestão financeira que pudesse nos ajudar, então, a gerir melhor a gestão financeira dos nossos clientes. Uma coisa que é muito relevante a gente falar, e entrando aqui na questão da consultoria, por que o cliente nos procura, então, para fazer um serviço de consultoria financeira? São alguns pontos que eu quero comentar com vocês aqui. Necessidade de informação financeira. O cliente contrata um consultor financeiro porque ele quer uma competência das quais ele não domina. Grande parte dos empresários hoje não dominam realmente a gestão financeira das suas empresas. Ele tem a necessidade, muitas vezes, de diagnosticar o real problema, não apenas o sintoma, e isso é um fato. Você não pode focar apenas no efeito, lembra que eu comentei? Focar na causa do problema. Ele quer realmente saber o que está acontecendo com o seu negócio. Adquirir novos conhecimentos e inovações. Algumas consultorias, né, a gente faz alguns negócios digitais, por exemplo, a gente acaba sendo chamado para, dentro desse grupo, dentro desse projeto de iniciação ali de algumas empresas digitais, para trabalhar junto com esses empreendedores, tecnologias, ferramentas, processos que gerem uma automação financeira de forma mais eficiente, para que esse empresário consiga, então, ter os números, enxergar de forma mais fácil e mais prática essas informações. Então, muitas vezes a gente é chamado para fazer esse tipo de consultoria. Hoje é muito comum, né, nesse universo aí de tecnologia e inovação, então a gente acaba auxiliando esses empresários. Investigar, avaliar e interpretar o momento atual para implementar mudanças e melhorias na empresa, e a busca por técnicas e métodos para respaldar e qualificar a tomada de decisão. Aqui é muito interessante, que eu gosto de comentar, os níveis da consultoria. Então, eu entendo que a consultoria financeira ela tem alguns níveis, sendo que o primeiro nível da consultoria, que é o mais comum, é a questão da análise, né? Muitas vezes o empresário ele chega para você e ele fala que mas eu tenho uma boa planilha Excel, eu consigo analisar meus números, eu consigo ter algumas informações que me ajudem. Esse primeiro nível da consultoria, realmente, ele não tem um valor agregado muito alto. Hoje, com a gama de informações que esse empresário tem na internet, enfim, do meio, às vezes, que ele realmente está ali inserido, ele consegue fazer uma análise meio que básica, mas ele consegue ter algumas informações. O valor agregado, realmente, está na interpretação daquelas informações. A partir do momento que você, então, analisa aquelas informações da empresa, aí você passa a interpretar essas informações para esse empresário, o valor agregado ele passa a aumentar. Realmente aí você está fazendo algo mais personalizado, coerente com aquela empresa, esses dados realmente vão ajudar o empresário a tomar boas decisões.
E a partir daí a gente entra num outro nível, que é o nível de aconselhamento. Então, eu primeiro faço uma análise através de pesquisas, através do levantamento de dados, através de entrevistas que eu vou fazer dentro dessa empresa. Passo para esse nível de interpretação de todas essas informações, traduzindo todos esses dados, e aí eu entro num outro nível, que é o nível de aconselhamento. Realmente aí a gente vai conseguir ter um valor agregado alto, né, na entrega do serviço. Mas eu entendo que nós, contadores, temos ainda um outro nível, que é o nível de acompanhamento. Então, nós temos, além dessa questão de fazer análise, de interpretar, de aconselhar um empresário, a gente pode acompanhar esse empresário durante todas essas etapas da consultoria financeira. A consultoria financeira, ela tem começo, meio e fim, cada projeto você realmente tem que atacar em determinados pontos que são cruciais para essa empresa, você nunca vai conseguir atacar todos ao mesmo tempo, é necessário realmente ter foco. A cada início e final de cada meta estabelecido, objetivo concluído, você vai estabelecendo novos passos a serem alcançados por aquele projeto. Mas nós consultores, contadores, consultores, a gente pode dar continuidade nesse trabalho e fazer todo o acompanhamento desse empresário. A gente não precisa parar, dar um resultado e depois a gente para aquele projeto e pronto. Não, a gente pode dar continuidade, fazendo de repente um BPO financeiro, atrelando esse BPO financeiro um serviço de consultoria financeira e fazendo assim um acompanhamento junto a esse empresário, levando informações para ele que ele consiga realmente tomar as melhores decisões para o negócio dele. Uma coisa que o pessoal me pergunta sempre: Leandro, qual é o passo a passo para eu fazer a consultoria? Gente, não existe receita de bolo para fazer consultoria. E aí uma coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: o pessoal às vezes tem muito medo, puxa vida, mas, cara, para fazer consultoria eu tenho que ter, sabe, muito investimento em estudo, muito investimento em muita informação para realmente conseguir ser um consultor. Eu não vou conseguir da noite para o dia. De fato, você precisa ter muito conhecimento, você precisa investir em leituras, em aprimoramento, em especialização, isso é importante. Mas também investir em experiências profissionais e experiências onde você realmente já esteja fazendo esse trabalho. Agora, uma coisa que eu dou, uma dica que eu falo para você é: primeiro, não existe receita de bolo. Então, não ache que, de repente, você vai ter que aprender algo que realmente ali vai ser o ponto crucial. Ah, só se eu passar por aqui eu vou conseguir fazer consultoria. A dica é: se especialize. Se você hoje atende um perfil de cliente no teu escritório, procure entender mais sobre essa área. Atendo médicos, conheça como que funciona esse setor, entenda como que é esse setor, não fique preso somente às questões de fiscais, de folha de pagamento, as questões contábeis envolvidas. Avance, vá para questões de gestão, vá para essas questões, porque tudo isso, gente, todos esses passos aí que esse empresário trilha ao longo da sua gestão vão refletir lá nos números daquele negócio. Balanço scorecard, quem conhece sabe como que funciona, são vários passos, né, realmente, dentro de uma empresa que são tomados por um empresário, ou seja, se ele não sabe conduzir bem um negócio, não sabe administrar pessoas, toma decisões de forma inconsequente, tudo isso vai refletir lá nas finanças daquela empresa. Então, não há uma receita de bolo. Cada empresa tem as suas particularidades, cada consultoria é um novo desafio e os trabalhos, eles são mais personalizados. Cada consultoria que você vai fazer é um novo desafio para você. Você vai aprender muitas vezes com esse empresário. Nada melhor do que um empresário, aquele que está ali vivendo todos os dias para conhecer o seu negócio. E é por isso que ele te chama, ele quer ver uma opinião de fora, de alguém que está fora daquele negócio, mas que também tem um domínio técnico e que vai poder ajudá-lo a conduzir, a mentorá-lo, a performar melhor a sua empresa. Às vezes é uma dica, é um ponto, é algum detalhe que ele está precisando realmente aprimorar. E você está ali como um agente realmente para poder auxiliá-lo. Mas não existe, de fato, uma receita de bolo para fazer consultoria. O consultor, é uma coisa que eu sempre comento, o consultor ele não precisa necessariamente ter as melhores respostas, mas ele precisa ter as melhores perguntas. Você ter as melhores perguntas daquela empresa pode ser que você descubra algo que realmente o empresário não esteja pensando naquele momento. Então, você realmente tem que saber instigá-lo, tem que saber realmente tirar dali informações que sejam pertinentes e fazer ele pensar, refletir mais sobre o negócio, sair e pensar um pouco mais fora da caixa sobre a sua empresa. Por isso, saber perguntar bem é muito importante para quem faz uma consultoria. A consultoria em si,
ela sempre tem que focar numa transformação. O grande professor Luiz Romano, um grande especialista da área, ele comenta de forma muito simples esse gráfico que eu estou fazendo aqui para vocês. O consultor, ele sempre tem que focar na situação atual daquela empresa e a situação desejada que aquela empresa quer chegar. A consultoria, ela sempre tem que vir com um resultado de transformação daquele negócio. Sair de um ponto e ir para um outro ponto. Sair de uma situação atual e ir para uma situação ideal. É a distância entre esses dois pontos é o que a gente tem como problema. Por isso, muitas vezes, você ir em busca desse problema, você procurar esse problema e tentar identificar por que motivos aquela empresa não gera lucro, por que motivos aquela empresa não traz resultados satisfatórios, por que motivos aquela empresa tem uma despesa muito alta, por que motivos a margem de contribuição daquele negócio ao longo do período caiu. Você buscar essa resolução desse problema já pode ser aí metade da solução, né, daquela situação que você está procurando. Existem algumas áreas da consultoria financeira que você pode trabalhar, então não há uma limitação, você vê alguns serviços que você pode oferecer só trabalhando com consultoria financeira, como planejamento estratégico, valuation, análise de viabilidade, consultoria financeira administrativa, reestruturação financeira de uma empresa, aplicações financeiras, tesouraria, você vê que é um universo aí de consultorias que você pode trabalhar. Agora, esse consultor ele tem que ter um perfil, e eu entendo que alguns pontos são fundamentais para você ser um bom consultor. Primeiro, um potencial mental elevado, uma postura ética, ou seja, você realmente tem que trabalhar com muita confidencialidade, tem que ter muito cuidado com aquelas informações daquela empresa, trabalhar em equipe, porque uma consultoria ela não é sozinha, você não entra ali como sendo aquela pessoa que é o professor, é o cara que sabe de tudo, não. Muitas vezes você vai ter que trabalhar numa consultoria onde outros consultores vão compor aquele projeto. Às vezes você vai ser um líder daquele projeto. Então você realmente tem que saber trabalhar em equipe. Tem que ter um bom relacionamento para você conseguir extrair as informações dos envolvidos naquele projeto que você iniciou. E coragem. Hoje, grande número de consultores que a gente vê são jovens. Porque hoje o empresário não está preocupado com o título, ele está preocupado com o resultado. Ele está preocupado com o resultado que você, enquanto consultor, vai entregar para o negócio dele. Então, gente, tenham coragem, busquem conhecimento, vão atrás de informações, se especializem na área que vocês atuam, que vocês mais gostam e se identifiquem. E aí sim, vocês vão conseguir realmente ser bons consultores nas empresas que vocês trabalham. Algo muito relevante, eu sempre falo isso, você tem que parar de ser Rambo. E você tem que ser, então, um sniper. Parar de atirar para todo lado, parar de desfocar do teu negócio, criar uma estratégia para o seu negócio e como um sniper, aquele que realmente dá um tiro certeiro, aquele que realmente sabe aonde ele quer atacar, vai conseguir realmente transformar a sua empresa. Daqui, falo para vocês novamente, se vocês ainda não viram o vídeo que eu comentei de contabilidade digital, lá eu conto de algumas estratégias que nos ajudaram a trazer os primeiros clientes. Os primeiros clientes de BPO financeiro, os primeiros clientes de uma contabilidade mais digital, foram esses clientes que nos ajudaram a oferecer serviços de consultoria financeira. Você que já realiza algum trabalho de BPO, acredito que algumas vezes o cliente já chegou para você, ok, agora fiz o BPO, você está me ajudando com a gestão financeira, mas eu quero que você me ajude a interpretar os números da minha empresa. Então, é uma escada, é uma escalada. Você vai começar com um serviço de BPO, um serviço mais tático. Naturalmente, o próprio cliente vai chegar para você e vai te pedir um serviço de consultoria. Você ajuda a interpretar aqueles números da empresa. Foi assim que a gente fez. A gente mapeou da nossa base os clientes que tinham propensão dessa inclusão mais digital em negócios de BPO financeiro. Fizemos alguns diagnósticos dessas empresas e alguns empresários a gente procurou chamar, apresentar os números daquela empresa e daquela apresentação que a gente fez de diagnósticos financeiros com alguns clientes que nós atuamos, nós conseguimos trazer os primeiros clientes para a nossa empresa. Eu entendo que gerenciar as finanças ele é um processo progressivo. A base de uma boa gestão financeira, e para você conseguir fazer uma consultoria financeira numa empresa, é você ter organização. A partir do momento que você tem organização, você vai conseguir, então,
ter uma projeção do fluxo de caixa, você vai conseguir monitorar esses sinais dessa empresa, vai conseguir entender esses números, e a partir daí você sobe também para um outro nível de avaliação de performance, e aí trabalhando com planejamento financeiro, orçamentação financeira, ajudando esse empresário a seguir um bom futuro para o negócio dele. Entendo que você tem que ser um expert, sim, para conseguir monitorar todo o fluxograma financeiro da empresa, entender os números, entender os pontos mais cruciais desse negócio e estabelecer, então, uma gestão financeira coerente, de controle de contas a pagar, de controle de contas a receber, do fluxo financeiro desse negócio. Isso é muito importante ter esse conhecimento. Aquilo que eu já disse antes, identificar um problema pode significar 50% da sua solução. Eu trago aqui uma coisa que, só para o pessoal ter uma ideia, com relação à consultoria financeira, o famoso plano de contas. Trouxe ele aqui para ilustrar, porque muitas vezes ele, dentro da consultoria financeira e dentro da gestão financeira, acaba que não é muito importante, as pessoas não dão total importância, né? De quantas informações a gente pode extrair se a gente tiver um bom plano de contas numa empresa. Um plano de contas padronizado, um plano de conta que crie contas mais analíticas, onde realmente ajude esse consultor financeiro a enxergar de forma mais detalhada os números. Na contabilidade, muitas vezes, essas contas elas vêm de forma mais sem tanto detalhamento, né? Essas contas elas não são tão analíticas. E dentro de uma gestão financeira é importante que eu tenha essas contas de forma mais analíticas, eu consiga realmente separar esses grupos, para eu conseguir enxergar mais o que a gente chama de gastos ocultos. Às vezes tem gastos ali que são imperceptíveis numa visão, se eu não tiver um bom detalhamento de um plano de contas. Galera, torne-se um contador samurai. Essa é a dica que eu dou para vocês. Procurem realmente investir mais na questão da gestão financeira dessas empresas e torne-se realmente contadores samurais, estrategistas, pessoas que realmente entendem de negócios, são especialistas nas áreas que atuam junto aos seus clientes e oferecem, sim, um bom valor agregado nos serviços. Para você se tornar um bom contador samurai, é fato que você tem que ter, assim como um samurai, uma boa espada. Uma boa espada, fazendo aqui uma semelhança, é um bom sistema de gestão financeira para que você consiga, então, ter um fluxo de caixa daquela, ter uma DRE financeira, ter um painel de acompanhamento para que você consiga, dali, extrair as informações para ajudar esse empresário a ser um bom estrategista. O grande livro, né, o Arte da Guerra, sempre diz: informação é crucial antes de lutar. Nunca vá para a batalha sem saber quem está contra você. Então, antes de você fazer qualquer passo, tomar alguma decisão, esse empresário ele tem que estar munido de informações. Para aí sim ele conseguir fazer com que o seu negócio seja competitivo, agregue valor. E através da gestão financeira, você pode ajudá-lo a fazer isso. Vou dar uma dica para vocês aqui de 2 estratégias que vão ajudar, assim, de cara, você já começar a implementar isso no seu negócio, junto a alguns clientes, se você já faz BPO financeiro. Uma análise breve e rápida para você ver que não precisa de muita coisa para a gente já começar a entregar valor para os nossos clientes. Dessa estratégia, eu dividi aqui em 2 pontos. Descubra quem são os seus principais oponentes. Toda análise deve gerar uma ação. Ou seja, identifique naquele painel de acompanhamento quais são os números que vão estar gritando para você, que vão estar fora das grandes linhas. Aquelas despesas altas, aqueles números absurdos, aquela margem de contribuição que de repente está oscilando de um mês para outro, talvez ali esteja significando um problema de gestão de estoque daquele empresário. Procure identificar de forma detalhada realmente o que está impactando mais na diminuição do lucro daquele negócio. Entenda quais são os principais oponentes. E uma coisa que eu digo, numa empresa, quando você vai começar uma consultoria, terão vários oponentes, mas você não vai poder atacar todos de uma vez só. Veja qual é aquele que vai impactar de forma mais coerente para que realmente esse empresário consiga sobreviver, manter-se vivo nos próximos meses. Foque nisso e aí você vai conseguir realmente entender e dar bons resultados. E toda análise, claro, ela deve sim gerar uma reação. Eu entendo que, descobrindo os principais oponentes, você vai ter 2 situações num cenário, numa empresa.
Ou essa empresa ela gera caixa, ou essa empresa não gera caixa. O que acontece muitas vezes é que o empresário ele nos busca quando a situação realmente da empresa dele está desfavorável. Se essa empresa não gera caixa, eu tenho que identificar então qual é o grande problema dessa empresa. É o endividamento? É a inadimplência alta? É um ciclo financeiro longo? E a partir disso, eu vou tomar algumas ações. Qual é o ponto de equilíbrio desse meu negócio? Aonde que eu consigo equilibrar realmente para que essa empresa pare, estanque ali aquela saída, né, de dinheiro de forma evasiva. Defina as metas a serem alcançadas. É muito importante que você identifique quais são os principais indicadores para que de forma muito direta e rápida você consiga identificar melhorias nessa empresa. Defina as metas de micro melhorias e sempre foque em aumentar os lucros dessa empresa. Agora, se essa empresa gera caixa, aí, meu amigo, você tem que garantir a segurança financeira dessa empresa. Segurança financeira, se você não tem muito afinidade aí com essa definição, é quando a empresa, mesmo não tendo geração de receitas, ela consegue se manter por um bom período. Quanto tempo essa empresa consegue se manter viva, mesmo não tendo recursos ali, mesmo não tendo receitas, né, advindas da sua operação? Melhore a performance financeira desses investimentos. Sempre dá para investir melhor, sempre dá. Grande parte hoje das empresas, elas tomam como dicas de consultoria, de investimento, os próprios bancos. Temos que ter o máximo de cuidado com relação a esse tipo de orientação, porque a gente sabe que o Brasil é um país que tem o maior spread hoje no mundo, e se tem o maior spread, para quem não sabe, é o resultado, é o lucro do banco, obviamente que vão puxar a sardinha para si. Então, muitas pessoas não sabem realmente, de fato, onde investir. Né? É muito comum as pessoas, mas eu invisto na caderneta de poupança, porque é muito mais seguro, etc. e tal. Será? Obviamente que não. Tem tantos outros investimentos que têm uma seguridade maior para esse empresário e que vão ter um lucro muito maior, resultados maiores. Você, contador, é importante que você domine também isso para poder dar essa orientação a esse empresário. Sempre com foco em turbinar os lucros dessa empresa. Mensagem final. Galera, você pode ter tudo o que quiser na vida, basta você ajudar pessoas suficientes a terem o que elas querem. Então, eu espero que com essa trilogia aí de vídeos, eu possa ter impactado realmente a tua empresa, eu posso ter te dado algumas dicas para ajudar você, então, a melhorar a sua empresa. E se você precisar da minha ajuda, está aí nosso site, eliandoprado.com.br. Lá você vai saber como que eu vou poder te ajudar. Galera, era isso. Gabriel, nem sei como é que ficou o nosso tempo aí. Cara, ficou, perfeito. A gente tem mais algum tempinho para algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui e a gente já encerra. Cara, mas primeiro, muito obrigado. Conteúdo fantástico, riquíssimo. Muito bem elaborado, estruturado. Parabéns mais uma vez, cara. Cara, você é um empresário contábil, contador, e eu queria fazer para você uma pergunta que eu recebo frequentemente, que é o seguinte: como que você vê consultoria financeira versus consultoria contábil? Qual o melhor serviço para você prestar para uma empresa pequena, média? Como que você vê essa relação aí? Eu vejo uma coisa só, Gabriel. Eu acho assim que a gente pode, com os instrumentos, depois, isso é a questão da montanha, né? A gente vai subindo ela. Então, a partir do momento que eu consigo ter as informações, a gestão financeira, a consultoria financeira, eu vou ter uma entrega muito mais rápida para o cliente, porque eu já estou acompanhando esse fluxo de caixa, eu já estou dando feedbacks para esse empresário tomar decisões, mas nada impede, e esse é o que a gente pode chamar de estado da arte da nossa contabilidade, onde eu vou conseguir agregar a consultoria contábil com a consultoria financeira. Eu vou entregar uma consultoria única, ó, pegando os artifícios que a própria contabilidade nos dá, né? O aparato de fórmulas, informações, enfim, que realmente a ciência como um todo nos ajuda. A professora Bicalaf, aí, curitibano, né? Grande mestre de tudo isso, sempre defendendo essa causa, e total apoio a ele, porque é justamente isso. Mas eu preciso ter a matéria-prima. E a matéria-prima justamente é uma boa gestão financeira, as informações coerentes lá dessa empresa, para eu chegar no estado da arte aí e ser o verdadeiro cientista da riqueza. Legal, acho interessante você comentar isso, porque o que eu tenho visto, cara, ao longo da minha jornada é que existe um processo de maturidade, né? E muitas vezes é comum você ver uma pequena empresa, uma empresa média, que não domina os conceitos básicos de contabilidade
para quem um balanço, um DRE não faz muito sentido, mas você começar a ajudar esse camarada com consultoria financeira, usando o relatório gerencial, já entrega um valor gigantesco para ele, que ele estava anos-luz de entender, e isso vai gerando insights, vai gerando aprendizado, e com o tempo ele vai amadurecendo, e chega uma hora onde ele faz perguntas que só podem ser respondidas com relatórios contábeis, né? E aí você como consultor financeiro / contador, você está conseguindo, de fato, entregar todo o espectro de serviços que você pode oferecer para ele, né? Exatamente. Uma outra pergunta, cara, como você comentou algo que eu acho muito interessante relacionado a como começar nessa jornada, de começar com BPO, em algum momento o cliente vai sentir necessidade de consultoria financeira. Como cobrar pela consultoria financeira? É algo à parte do BPO? É um feature adicional? Como que você enxerga isso? Sim, a gente percebeu que realmente tem essa questão, né, de você cobrar separado, são serviços distintos, e são inúmeros serviços, né, Gabriel? Na verdade, a gente fala de consultoria, mas são vários tipos de consultorias ali que a gente pode prestar para esse cliente. E, às vezes, advindo de um trabalho que você se aproximou mais do cliente e começou a desenvolver um BPO financeiro. O que é interessante é você entender qual é a expectativa do teu cliente. A gente tem clientes que a gente atende no BPO que, para ele, pelo menos assim, na maturidade que ele está enquanto empresário, a consultoria e tal, da gente realmente trabalhar numa performance de evoluir o negócio, naquele primeiro momento não é o que para ele está sendo mais interessante. O fato dele ter uma organização financeira, ele conseguir enxergar os números, conseguir otimizar melhor o tempo dele, porque a possibilidade de você fazer um BPO financeiro é isso que realmente vai traduzir para ele. Para ele, naquele momento já está bem interessante. É isso que você comentou, é o grau de maturidade da empresa também, que você tem que tentar enxergar se esse empresário realmente, qual é o nível de maturidade que ele está. Às vezes, tem alguns clientes que a gente atua que, eu atendo cliente que é contador. Tem contador que nos contrata, camarada, não quero saber de contabilidade, não quero saber de fazer o meu financeiro, faz para a gente aí. Mas o cara tem condições dele mesmo interpretar os números, isso ele faz bem. Então, tudo tem que ver expectativa. E aqui a gente cobra separado, né? Então, o BPO financeiro, ele tem um custo que ele é muito levado em consideração o número de trabalho, horas envolvidas no processo, e a consultoria financeira, ela também é cobrada em horas. E aí, uma dica que eu sempre dou para os empresários, né, com relação a como cobrar, você não pode levar em consideração de cobrar um honorário, de cobrar um serviço de consultoria, somente levando em consideração o teu custo hora. Você tem que verificar qual é o teu know-how, né? Porque é isso que está envolvido naquela precificação, qual é o nível do teu know-how, o teu conhecimento. Cara, quanto que você resolve o problema desse teu cliente? Quanto mais essa situação estiver na tua mão, a possibilidade dele resolver aquele problema estiver na sua mão, mais valor ele vai ver e mais você vai conseguir cobrar por aquele serviço ali que você está prestando para ele. Muito legal. Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Cara, lembrando que 2.000 empresas quebram todos os dias no Brasil e você tem o poder, empresário contábil, de ajudar essas empresas a serem bem-sucedidas. O Eliandro compartilhou aqui, gentilmente, uma das formas de fazer isso, com consultoria financeira, técnicas e fundamentos que você com certeza domina, ou se não domina ainda, tem plena condição de dominar rapidamente. Isso pode transformar não só a vida dos seus clientes, mas também a realidade da sua empresa contábil, né, Leandro? A gente está falando de empresas que têm uma margem muito maior, uma equipe muito mais feliz, clientes mais satisfeitos, que te indicam para outros clientes e muda radicalmente a trajetória da sua empresa. Nosso objetivo aqui no Nibo é te ajudar ao longo dessa jornada. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de assinar o nosso canal. E, Leandro, obrigado mais uma vez. Algumas palavras finais aí, se puder falar com o nosso pessoal aí. Claro, claro. Gabriel, sempre gratidão, né, pelo espaço, por realmente nos oportunizar aí essa possibilidade de conversar com os colegas contadores. Eu tenho comentado com você que hoje eu parti não só do meu universo, mas eu tenho prestado algumas mentorias e trabalho aí com vários empresários contábeis aí espalhados pelo Brasil, então vendo a realidade desses empresários, fico muito feliz quando realmente tudo isso que a gente está dividindo, que deu certo no nosso negócio, começa a dar certo em outras empresas contábeis também, e os resultados começam a aparecer. Você sabe, o Hotmail te manda aí alguma coisa, comento com você, vibro com todos esses resultados,
eu fico muito feliz realmente quando o contador ele consegue entender, que ele começa a se enxergar realmente como um profissional valorizado por aquele serviço que ele presta. Então, gente, vamos buscar realmente ser o cientista da riqueza, transformar as empresas dos nossos clientes, sermos realmente agentes proativos em nossas atitudes. Maravilha? Muito obrigado. Leandro, brigadão, gratidão gigantesca para você, toda a equipe do Nilchai agradecendo, e vamos com tudo, pessoal. Até a próxima quinta-feira, às 5. Tchau, tchau.